Quantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele abraçava e perguntava: quem fizer estripulia? E mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele tocava mil toadas, seu olhar no sol poente. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo Bom dia. Penso que foi muita inspiração de Deus, aquilo que Ele colocou no coração de Nelsinho e aquilo que Ele colocou também no meu coração para partilhar com vocês nessa manhã. Os textos que eu selecionei mostram uma necessidade fundamental nossa para que aconteça a cura interior. Isso que Nelsinho falava, num plano muito humano, muito próximo, nós precisamos agora jogar para a nossa vida de intimidade com Deus. Se Jesus é aquele que nos diz categoricamente como uma palavra rema para nós, uma palavra que cada um de nós precisa se apossar nesse acampamento. Eu vim para que todos tenham vida. Eu acho que hoje Jesus até mudaria um pouquinho a palavra. Ele iria dizer para mim e para você: eu vim para que você tenha vida, e tenha uma vida em abundância, e tenha uma vida que valha a pena, e não essa vidinha que você anda vivendo por aí. Mas o próprio Jesus, que veio para dar essa vida, Ele nos ensina que essa vida é conquista, e que nesse processo de conquista, a cura interior precisa ser uma alavanca de modo especial. E o Salmo 136 falava exatamente isso. Naqueles momentos de tribulação, de dificuldade, de sofrimento e de dor. O que fazer nessas horas? Se a cura interior não pode ser compreendida como aquela oraçãozinha fraca,
Já falei dessas orações de correntinha, de achar papel. Cada vez que você achar um papelzinho desse assim na igreja, faça quantas cópias, não sei o que tem, manda publicar, amassa e joga fora. Isso é superstição. Não tem nada de oração. Quer aprender a rezar com Jesus? Gostaria de aprender a rezar com Jesus? Gostaria de aprender a rezar como Jesus? Então abra sua Bíblia em Mateus, é Novo Testamento, é depois do Gênesis. Mateus capítulo 26. O capítulo é sempre o número maior. Tem número grandão. Mateus capítulo 26. Aumenta a 10 e acha o versículo 36. Muito bem. Mateus 26, versículo 36. Oração de cura de Jesus. Qual é o título? Daí a gente já dá de conseguir pegar um pouco o nível dessa oração. Porque nós não podemos pensar que Jesus não tenha passado pelas consequências do pecado. Ele passou. Ele não teve pecado, mas assumiu em si as consequências do meio do seu pecado. Para a gente chegar à alegria que nós queremos, que nós começamos o dia de hoje na alegria e queremos terminá-lo na alegria, e a segunda pregação eu vou falar a partir disso, nós precisamos passar por esse processo de Jesus. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, eles aqui são quem? Os apóstolos. Discípulos não, são os apóstolos. Os discípulos é um grupo de 72. Os apóstolos é um grupo de 12. Então Jesus e os 12 apóstolos. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são esses 2? Tiago e João. Então ele levou, Jesus foi com os 12 apóstolos, mandou eles ficarem ali, disse, vou ali rezar. E levou com ele Pedro, Tiago e João. Começou a entristecer-se. Jesus ficou triste. Eu falava ontem que a cura interior não é um processo de nos transformar em seguidores de Buda, em pessoas que não sentem nada, em vacina. Não. Começou a entristecer-se. Mais do que isso. E a angustiar-se. Se você ler esse mesmo tempo, esse trecho em São Lucas 22, 39, São Lucas diz que a angústia de Jesus foi tão grande que ele chegou a suar sangue. Você já suou sangue alguma vez? Então não chegou em angústia ainda, está muito longe. Jesus então começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se, com a face por terra, assim rezou. Gente, cada atitude de Jesus aqui é fundamental na nossa trilha da cura. Jesus retirou-se. Já retirou com o grupo. Depois, se afastou um pouco mais com 3. Pediu ajuda para eles. Não pediu ajuda? Ficai aqui, vigiai comigo.
adiantou-se um pouco, prostrando-se com a face por terra. Assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Palavra da salvação. Eu penso que essa oração de cura interior que Jesus fez, porque essa oração é a grande oração de cura interior de Jesus. Não era cura espiritual, Jesus não precisava de cura espiritual, ele não pecou. Não era cura física, ele não tinha nenhuma enfermidade ali. Jesus fez uma profunda oração de cura interior, para nos ensinar também como fazer essa oração de cura interior. Sabe por quê? Muitos de nós aqui e aí em casa ainda não fomos curados? Porque nunca fizemos uma oração de cura interior seguindo o modelo de Jesus. É Jesus que diz para mim e para você: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É Jesus que em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, enquanto nós fazemos orações de cura interior, seguindo os gurus da nova era, nós podemos até sentir uma paz, assim, um alívio interior, um desabafo espiritual, mas isso não é cura interior. Cura interior é uma oração feita a partir de uma suprema angústia. Segunda coisa pela qual muitos de nós ainda não fomos curados: nós não nos convencemos ainda de que estamos numa batalha, de que estamos numa guerra. Vou pegar um exemplo recente. Há 2 meses no máximo, o Brasil sagrou-se com um título fabuloso. Lembra qual? O Brasil foi pentacampeão. Que coisa bonita. Quanta gente assistiu lá no Rio de Janeiro com o Padre Jonas, alguns em Aracaju comigo. O Brasil foi penta. As pessoas saíram na rua e festejaram. Você assistiu os jogos da seleção? A grande maioria, não responda para não mentir. A grande maioria assistiu. E a Copa do Mundo foi lá na Coreia, foi no Japão. E o horário lá é diferente, né? Do nosso. Tinha jogo que era às 3 horas da manhã. Não responda. Você levantou-se às 3 horas da manhã para ver o jogo? Não responda.
Não quero que ninguém minta por minha causa. Talvez você punha um despertador, acordava. O seu menino, que para ir na escola não levanta de jeito nenhum, 2h30 estava em pé. Ia lá e puxava o dedão. Pai, está na hora, pai, já soltou o foguete, pai. Não é assim? E você levantava às 3 horas da manhã e ficava ali em frente da televisão e às vezes nem ia dormir mais, porque você tinha que torcer para que Ronaldinho, embora a grande responsável pela vitória da seleção foi minha mãe, aquele modelo de cabelo do Ronaldinho foi ideia da minha mãe. Quando a gente era pequeno, a mamãe mandava cortar o cabelo a gente igualzinho. Ia lá no Chavega, ficava queimando nojo. Falei, Ronaldinho copiou do Nazaré. Então você levantava às 3 horas da manhã e você assistia o jogo. E torcia, vai. A grande maioria das pessoas fez isso ou não? Pergunto, não responda também. Pergunto agora. Quantas vezes você levantou às 3 da manhã para rezar um terço? Para vencer a desgraça que está abatendo sobre sua família? Não. Quantas vezes? Não é errado assistir o jogo às 3 horas da manhã, não é errado. Que bom! E eu gostei muito da vitória da seleção brasileira, até porque até o presidente da República deu palpite, dizendo que tinha que levar o fulano e o ciclano. E o Filipão foi macho o suficiente para não levar e ganhar a Copa. Eu achei ótimo. Mas isso tem que ser jogado agora na minha vida espiritual. Ah, padre, eu estou lutando tanto para arrumar um emprego. Quantas vezes a família levantou às 3 horas da manhã e se colocou de joelho, rezou um terço. Não estou falando nem 1h30 que demora um jogo. Para pedir o emprego do marido. 99% das pessoas nunca fizeram. Por isso que eu peço, não responda. Não levante sua mão, não. Fica pensando. Se você fez isso, louve a Deus. Quantas vezes levantou às 3 horas da manhã e ficou 1 ou 2 horas em oração para libertar um filho das drogas? Eu tenho filho que foi levado para a minha casa e está lá há 7 meses, 8 meses, 1 ano, e a família nunca mandou uma carta. Quantas vezes levantou às 3 horas da manhã para rezar pelo seu marido, para se libertar do alcoolismo, ou da prostituição, ou da violência, ou do adultério? Ah, eu rezo muito. O quanto que é esse muito que você reza? Quanto? Segunda coisa, quantas vezes até hoje você se prostrou com a cara no chão? Ontem teve gente aqui que não aguentou ficar 5 minutos ajoelhado. Jovens. Ajoelha, já estica, já deita, já senta. Depois fica querendo passar a mão no ostensório como se fosse uma coisa mágica. Mete esse joelho no chão para ver o que muda. Nós brincamos com coisa séria. Por isso que falta alegria. A alegria que tem que brotar no nosso coração, ela é fruto de sangue. De sangue. Por isso que me preocupa muito quando se ensina oração de cura interior como se fosse uma coisa mágica, uma coisa afetivazinha, em que eu passo a mão na cabeça da pessoa e fico falando as palavras e a pessoa se comove. A vida é dura, e principalmente se a pessoa for mole. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para nos dar a vida, que tem palavras de vida, que nos dá o pão da vida, que é o único que pode nos levar para a vida eterna. Se Jesus sentiu tristeza profunda, uma tristeza tão grande que se transformou numa angústia suprema,
que chegou a suar sangue. Aqui nunca nenhum de nós suou sangue. Porque só quem falou que ele suou sangue foi Lucas, porque Lucas era médico e sabia muito bem que quando uma pessoa chega a suar sangue, é porque essa angústia, essa tristeza, ela já passou para o seu corpo. A tristeza espiritual, a tristeza interior se traduz numa tristeza física. O corpo somatiza essa tristeza. Jesus se retirou. Nós não nos retiramos. Nós não nos afastamos. Nós vivemos num barulho danado, numa agitação, numa correria. Faz uma rezinha mágica. Reza, quem sabe, 15 minutos por dia e acha que rezou muito. Vai uma vez por semana na missa e acha que Deus está devendo obrigação. Faz uma novena lá daqui, uma rezinha desse tamanho. Reza 9 dias seguidos, de qualquer jeito. No intervalo da novela, reza aquilo lá, olhando para a televisão e acha, e cobra de Deus. Chega dessa espiritualidade de lixo. Enquanto vivemos essa espiritualidade de lixo, da superficialidade, nós não chegaremos a mergulhar na cura que o Senhor quer fazer. A cura interior hoje não é opcional, não. Jesus veio para curar-nos interiormente, porque sem a cura interior não tem salvação. O ministério da cura interior em Jesus é um ministério salvífico, porque ele não é curandeiro, ele é salvador. Agora nós queremos um Cristo curandeiro, um Cristo que não me compromete, um Cristo que me ensine uma oraçãozinha mole. Não. Jesus se retira, se retirou com os 12. Grupo. A coisa que o encardido mais está trabalhando para destruir na igreja são os grupos de oração. E triste, está conseguindo. Quantos grupos de oração morreram? Porque tem grupos de oração que hoje é uma assembleia não sei do que, onde tudo está organizado, a recepção está organizada, as músicas que o ministério vai cantar já estão todas elencadas na pasta. Já tem o sujeito que fez a escola não sei das quantas e ganhou o diploma. Esse pode ir lá falar, dar o ensino. Leva 2 horas dando ensino, 15 horas dando aviso e não reza 5 minutos. E o que tem que acontecer nos nossos grupos é um pôr na mão no outro e rezar, interceder pelas pessoas. Enquanto não fizermos isso, os grupos vão caindo. E a gente tem que deixar de viver na lorota. Onde estão os grandes cenáculos que se realizavam? É muito fácil eu colocar a culpa nos outros. Eu dizia, aliás, talvez foi por isso que nunca mais me convidaram para pregar no Congresso Nacional da Renovação. Porque a única vez que me convidaram para pregar na Basílica de Aparecida, eu falei na frente dos senhores bispos, senhores padres e não sei quantas mil pessoas que estavam lá. Dizendo, a única coisa que pode atrapalhar e estragar a renovação carismática católica somos nós, quando deixarmos tomar pelo espírito de liderança e não de servo, porque a palavra líder não aparece na Bíblia. E é isso que está acontecendo. É isso. Tem gente que hoje tem tanto cargo, ele que pertence a tanta secretaria, que ele não tem tempo de fazer uma oração. Ele tem que organizar as pastas das secretarias dele, tudo. Jesus está nos dando um ensino concreto de cura interior. Retire-se com o grupo. É preciso que eu tenha um grupo. E dentro desse grupo, aí é uma sabedoria espetacular. Jesus tinha o grupo dos 12 apóstolos. Ele tinha os 72 discípulos, com os quais ele rezava. Mas ele tinha o grupo dos 12 apóstolos, que era para fazer a oração mais íntima. Foi para eles que Jesus ensinou o Pai Nosso. Foi com eles que Jesus partiu o pão e instituiu a Eucaristia. Foi com eles que Jesus instituiu o sacramento da reconciliação. Acabamos de receber um abraço de um sucessor deles, Dom Alberto. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Mas entre aquele grupo, o grupo que Jesus rezava, o grupo que rezava com Jesus,
Jesus tinha o seu grupinho de cura interior. E esse grupinho tem nome. Era formado por Pedro, Tiago e João. Sabe o que me impressiona? Os 3 piores. Em matéria de relacionamento, os únicos 3 que a Bíblia conta que tinha defeito de relacionamento. E aliás, para completar o quadro, a conclusão da oração é Jesus dizendo que está chegando o quarto. Qual é esse quarto que estava chegando ali? Judas. Ele está bem de oração. Jesus tinha o seu grupo, e dentro daquele grupo ele tinha os 3 que eram os seus verdadeiros amigos. Quem diz que tem muitos amigos não tem nenhum. Amigo, você tem que ter pouco. Talvez contar no dedo de uma mão. Mas é esse amigo diante do qual eu posso rasgar meu coração. Meu irmão, minha irmã, aquilo que nós falávamos ontem das máscaras, as piores máscaras que existem são as máscaras espirituais, que criam corações mascarados, e corações mascarados em pouquíssimo tempo tornam-se corações empedernidos, corações de pedras, corações feridos e machucados, e aí a ferida lá de dentro não sai. Nós precisamos de pessoas diante das quais nós podemos rasgar o coração. Isso eu preciso na família, eu preciso na comunidade, eu preciso na igreja. Não acontece cura interior sem intimidade profunda. Amigo é aquele diante do qual eu posso rasgar meu coração, mostrar a minha fraqueza. Cronologicamente falando, essa experiência de oração de cura interior de Jesus aconteceu na semana da sua morte. Muito provavelmente na quarta ou na quinta-feira santa. Gente, que preparação o homem que vai salvar a humanidade. Como é que esse homem, que ia assumir a missão de ser salvador do mundo, e que ia convidar os discípulos a pregar o seu nome como Senhor e Salvador, inclusive entre os discípulos, aquele que ia assumir, apóstolo portanto, a missão de seu sucessor, Pedro, o primeiro Papa. Que coisa estupenda! Jesus não tem máscara no seu coração, nem diante daquele que será o primeiro Papa. É por isso que depois Jesus vai poder fazer oração de cura interior na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é por isso que depois de ressuscitado vai poder vir fazer a oração de cura interior no coração de Pedro. Jesus está nos mostrando que enquanto não entrarmos nesse processo de prostração, e a palavra prostrar eu lembrava ontem, ela tem esse duplo sentido. Quem não se prostra diante de Deus, se prostra diante da vida. E terrível, acaba se prostrando diante do engadido. Porque o sonho do engadido, e ele falou para Jesus, é que a gente acabe se prostrando diante dele. Esse é o sonho dele. Quantas pessoas prostradas na vida? Pega o dicionário e lê o que é prostrado. Deprimido, angustiado, triste, amarrado, desanimado. Estou mal, estou prostrado. Sabe por que a gente fica prostrado? Porque a gente não se prostra diante de Jesus. A gente não se prostra diante do Senhor. Sabe uma das coisas que mais tem chamado minha atenção? Pegue a sua Bíblia e comece a ler em Gênesis, não agora que não vai dar tempo. Quantas vezes vai aparecer pessoas em situações limítrofes? E qual é a atitude dessas pessoas? Prostrar-se em oração diante de Deus.
Mas não uma oraçãozinha escondida lá no quarto, não. Quem quer experimentar a graça da cura interior não pode se esconder. Tem que tirar as máscaras. Jesus, embora não tivesse máscara, teve que tirá-las diante de Pedro, Tiago e João. Porque às vezes você podia dizer, mas eu não tenho para quem eu me abrir. Eu não tenho pessoas especializadas, experimentadas, cursadas ou sei lá o quê. Talvez tenha sido pedagógico que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, para mostrar para nós, olha aqui, diante de quem eu me abri. Pedro, o único que o negou 3 vezes. Tiago e João receberam de Jesus o apelido de Boanerges, filhos do trovão. Pensa bem. Às vezes a gente fica triste porque uma pessoa falou mal da gente. Jesus não falou mal, não. Ele chamou os dois de filhos do trovão. É feio. Trovão assusta. E de Pedro ele deu um apelido para Pedro que Deus o livre guarde. Mateus 16. Afasta-te de mim, encardido. Que coisa! De nenhum outro apóstolo ele chama, nem Judas. Pedro, encardido. Tiago e João, filhos do trovão. Pior ainda, pois foi diante dessa trinca medonha que Jesus 3 vezes se prostra em oração. Parece que as 3 vezes que Jesus se prostra significa uma para Pedro, uma para Tiago, uma para João. Talvez será por isso que Paulo vai escrever em Gálatas que os colunas da igreja, ou as colunas da igreja, é Pedro, Tiago e João. Jesus se abriu com eles. Jesus mostrou a angústia para aqueles 3. E pior, os 3 não deram bola para a angústia dele. Puxaram a paia. Padroeiros de muita gente que vão rezar e dormem. A primeira vez que Jesus se prostrou, ele ficou quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Tenta ficar 1 hora prostrado, com a cara enfiada na terra. Já começa a incomodar. Foi igual do joelho ontem. Virando-se um pouquinho, vira para lá, vira para cá, estica, logo senta, deita. Jesus se prostra e abre o coração para Deus. A dupla dimensão da cura interior. Eu preciso ter pessoas. A cura interior se dá através de pessoas. Cura interior não é uma oração para eu ficar fazendo escondidinho, para não mostrar para os outros. Enquanto eu ficar com as minhas máscaras, Deus não me cura, não tem jeito. Jesus praticou a cura interior, abrindo-se diante dos 3 piores apóstolos nessa área. Parece que ele escolheu a dedo. Chorou diante deles. Desmoronou. Essa palavra cabe muito bem a esse texto. Caiu, desmoronou. Angústia suprema. E rezou ao Pai. Abriu o coração. Arrebentou as máscaras do coração. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não foi dando risada para a cruz, não. Jesus não tinha uma atitude fatalista, tinha que acontecer. Ah, Jesus não tinha que morrer. Não. Ele veio para salvar o mundo. E coerentemente com a sua vocação e a sua missão, por amar demais o Pai e o mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
João 13, verso 1. Em consequência da coerência desse amor, é que Jesus vai até o final e passa pela cruz. Mas a chegada da cruz teve Getsemane. Esse Jesus que quer dar a vida a mim, a você, está nos ensinando algo muito importante. Ô meu irmão, ô minha irmã, tira a máscara. Aplica aquilo que você aplica na sua vida do dia a dia para a sua vida espiritual. Se você foi capaz de levantar às 3 horas da manhã para assistir um jogo da seleção que não muda nada na sua vida, o que você ganhou com o Penta? Nada. Então, se você conseguiu fazer isso, é Deus dizendo para você, você também vai conseguir sim. Agora enfrentar uma seleção muito pior, a seleção dos traficantes, a seleção dos prostituidores, a seleção dos desempregadores, a seleção dos corruptores. Tem um monte de seleção que está sendo treinada para jogar contra você. Guga é o melhor tenista brasileiro e já foi o melhor do mundo. E por que está perdendo? Porque está machucado. Fez uma cirurgia, ele vai voltar a ser o melhor logo logo. Fez uma cirurgia, está machucado. Inclusive agora nos Estados Unidos conseguiu 2 ou 3 jogos bons, mas não foi adiante, porque está machucado. É isso que o Encardito faz comigo e com você. Você é o melhor do mundo. Você nasceu para ser a melhor pessoa do mundo, não melhor do que o outro. Você não tem que se comparar com ninguém. Você nasceu para ser melhor para o outro. Você tem que ser o melhor marido para a sua esposa, o melhor pai para os seus filhos, o melhor padre para a sua comunidade. O cristão tem que ser melhor mas ele está parando de ser melhor porque está com o coração ferido e machucado, e por isso perde para qualquer gapeca que aparece na frente dele. Você está sendo derrotado. A derrota está dentro de você, não está fora. Nós estamos carregando a derrota, pois Jesus está dizendo 2 coisas fundamentais. Primeiro, você tem verdadeiros amigos? Não responda. Eu não estou falando colega, eu não estou falando conhecido, gente que me aplaude, gente que puxa o saco. Não estou falando isso. Isso é fácil. Se a pessoa precisar de você, ela vai atrás. Amizade interesseira, oh meu Deus, basta dar uma olhadinha agora em época de eleição que você vai ver o que aparece de gente, parente. Eu não estou falando disso aí. Eu não estou falando dessa futilidade do mundo, não. Para essa futilidade do mundo, já disse nesse palco aqui, não faz muito tempo, que Deus me deu a graça de cortar 99%. Falta alguns ainda, mas vou conseguir, se Deus quiser. Quem diz tem muitos amigos, aqueles amigos de festa, só das coisas superficiais, só para fazer folia. Quantos filhos chegam para mim e contam: ah, pai, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha carro, tinha sempre amigo. Na minha casa estava sempre cheio de gente, os colegas iam lá, para a gente ir para a zona, para a gente ir comprar droga. Sempre tinha amigo. A hora que eu me contaminei, a hora que eu perdi tudo, a hora que eu fui preso, não apareceu ninguém. Não tem ninguém. Eu louvo a Deus as situações difíceis que já aconteceram na minha vida, porque são essas horas que mostram para a gente quem a gente é para os outros. Porque para Deus eu já sei. Por isso nunca peça para Deus: Senhor, tira os problemas da minha vida. Não. Peça para Deus: Senhor, dá-me a graça de superar os meus problemas. Deus me deu uma imagem, e essa imagem veio evoluindo. Uma parte dessa imagem eu já falei com vocês, inclusive está no livro, Na Trilha da Cura. E outra parte Deus está me dando dessa imagem, e com certeza vai me dar muito mais.
daquele menino que depois de uma tempestade violenta, como aquela de anteontem, de manhã ele saiu na varanda da fazenda e gritou para o avô: vô, corre aqui! Vô, vem ver, vô! Como é que o senhor explica que essa figueira, essa árvore que gastava 4 homens para abraçar o seu tronco, como é que essa figueira tombou, vô? O vento derrubou a figueira, vô. E como é, vô, que aquele pezinho de bambu, tão fininho, como é que aquele pezinho de bambu não caiu, vô? Aí o vô pôs ele aqui no cangote, falou: vem cá. Aí foi lá na figueira, mostrou a figueira. Falou: nossa, vô, ela está oca. Com o tempo a figueira foi ficando oca. Vô, mas não parecia. Por causa da casca, filho. Tinha uma casca muito grande. A gente não via, se olhava para a figueira, ela estava lá, metidão, poderosa. Achou que era muito importante. O vento. Ele falou: vô, mas o bambu também é oco. Aí o vô gostou mais ainda. Falou: então vem cá. Aí chegou lá no bambu, bambuzinho pequenininho. Falou: primeira diferença, o bambu sabe que é oco desde pequeno. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você. Depois você vai na 14 de bambu ali e aprende o resto. Primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você, desde pequeno a gente é oco. O que significa isso? Vazio para poder encher-se de Deus. Por isso que a gente foi feito oco. Por isso que a gente nasce vazio. Porque Deus quer nos encher com o seu em plenitude. Então, primeira coisa, o bambu sabe desde pequeno que ele é oco. Então, sabendo que é oco, que é fraco, ele toma alguns cuidados. Segunda coisa que o bambu nos ensina: a nossa vocação é o céu. O bambu é uma grama, da família das gramíneas. Enquanto as gramas comuns se alastram, o bambu, sendo uma gramínea, sobe. Porque ele tem uma meta. Todo bambu só cresce para o alto. Você também. Ou você cresce para o alto, ou a tempestade vai derrubar você. Eu tenho que ter uma meta. É no alto que está a vossa meta. Somos cidadãos do céu. Nós nascemos para lá. É lá para cima que eu tenho que olhar. O bambu está sempre olhando para o céu. Sempre buscando o alto. Sempre buscando a graça de Deus. Terceira coisa, se ele quer crescer muito, ele tem que ter raízes profundas. Por isso, ele vai se alastrando. O tanto que um bambu cresce para cima, ele vai se alastrando na terra, ele vai enfiando, ele vai achando o pé, a raiz vai abraçando, abraça no outro tronco, ele enche. Eu tenho lá em Betânia um bambu chinês, já tem uns 3 anos que ele está plantado, está nessa alturinha. Ainda vai levar mais uns 2 anos para ele começar a crescer. Mas quando ele crescer, ele vai chegar a 20, 30 metros de altura. Ele leva 5, 6 anos só criando raízes. Terceira coisa que o bambu ensina para mim e para você: se eu quero chegar lá no alto, eu preciso ter raízes sadias, raízes saradas, raízes curadas. E o que significa raízes? Raízes é aquilo que a gente tem escondido. A árvore, com o tempo, ela vai envelhecendo, as raízes começam a aparecer. Conosco também. As raízes são os vícios que a gente vai escondendo. Eu tenho que deixar a graça de Deus, a graça da cura, penetrar cada uma das minhas raízes. A raiz é a minha fé solidificada. A raiz é alimentada pela leitura contínua e constante da palavra de Deus. A raiz é alimentada por um grupo que me dá sustento, me fortalece. Primeira coisa que o bambu me ensina. Primeira coisa,
Eu sou oco, desde pequeno. E por que eu sou oco? Para poder ser cheio de Deus. Então, quanto mais eu me esvaziar, mais cheio de Deus eu serei. Segunda coisa que o bambu me ensina: é preciso crescer para o alto. Terceira coisa que o bambu me ensina: eu preciso ter raízes profundas, raízes sólidas, raízes saradas, raízes curadas. Quarta coisa: bambu não cresce para o lado. Se eu quero ter a graça de crescer para cima, eu não posso criar galho. Bambu não cria galho. A figueira criou galho. Bambu não. Criar galho significa dispersar nossos dons, nossos talentos em coisas que não devem. Quantas pessoas se enroscam na vida porque está sempre amarrado, está amarrado com fulano, com cicrano, com a falsa amizade, tem que vir, eu tenho que ir lá porque, sabe como é que é, né, a vida na sociedade, eu tenho que ir, coisa nenhuma, vou se eu quiser. Uma vez a senhora lá em Brusque falou para mim, o senhor esteve na casa de fulano, não foi na minha casa. E por que eu tinha que ir na sua casa? Já não casei para isso, minha filha. Eu vou onde eu quiser. Falou, credo. A gente vai criando tanto galho, depois vive quebrando galho. A pessoa se divide, tem tanta coisa para fazer, é o tal das secretarias, né? Cria tanta secretaria, tanta galhada. Corta as galhadas. Porque quanto menos galho eu tiver, menos dolorosa será a poda. E João 15 diz que a gente será podado. Os galhos significam as coisas que a gente vai acumulando. Já percebeu quanta coisa a gente tem que a gente não precisa ter para ver? E vai se apegando. Tem gente que chega lá, se aquela caixinha cor de abóbora que ganhou no aniversário da avó dela de 1938, se aquilo não tiver lá, ela fica deprimida. Estragou a minha caixinha. Porque eu queria hoje usar aquela calça com o zip nas costas e não. Corta um pouco do galho. Quanto menos coisa a gente tem, melhor. É como aquele sujeito que foi procurar um guru, um sábio espiritual, um mestre, para pedir ajuda para ele. Falou, ele mora aqui, a casa dele é logo aí. Aí chegou até a casa dele, era um salão. O homem morava numa tenda. Aí entrou, o mestre convidou ele a entrar, chegou lá, tinha um colchão no chão, 2 cadeiras, 2 pedras assim, uma panelinha, mais nada. Aí o homem ficou impressionado com aquilo e falou, mestre, onde estão as suas coisas? Aí o mestre riu e falou, onde estão as suas? Ele falou, mas eu estou aqui de passagem. Eu também. Nós estamos aqui de passagem. Se você quer crescer lá para o alto, corte os galhos. Corta a galhada. Canaliza. Crescer para o alto e tirar as galhadas significa investir a minha vida. E isso vale para tudo. Quantas famílias estão cheias de dívidas, cheias de problemas, porque não se une. Corta o galho, corta o supérfluo. Quanta coisa que você não precisa. Oh meu Deus, quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Quanta coisa. Eu não preciso. Só que a gente vai se apegando, O galho é assim, ele vai grudando. O galho cresce aqui, gruda lá. Aí aquilo parece que já faz parte do galho, aí tem que proteger aquilo. E aí vai ficando pesado, vai ficando pesado. O galho é muito grande, aí começa bicho vir fazer ninho ali em cima, e cobras e lagartos, e vai apodrecendo. E a pessoa tenta proteger os galhos, corta os galhos. Eu conto no livro, Na Trilha da Cura, primeira vez que eu cheguei a Paris, eu fiquei decepcionado com aquilo lá. Falei, um lugar feio. Era inverno, aquelas árvores tudo seco. Eu falei, por que não corta isso tudo, né? Depois, quando eu voltei lá, logo em seguida, primavera, aquilo tudo verdinho. A natureza ensina a gente. Na hora do frio, ela recolhe, ela não é besta. Deixa cair a folha. Agora vai segurar as folhas.
Segura a folha, a raiz apodrece. A natureza é sábia. O que ela faz? Ela mesmo dá uma chacoalhada assim, aproveita o vento, joga a folha cai no chão, aí fica quentinha, a raiz dela dorme sossegada. Ela recolhe a seiva e joga para a raiz, porque a terra fria mata. Aí quando começa a melhorar a temperatura, ela vai devagarinho soltando. Por isso que a gente tem que podar as plantas no inverno, porque a seiva dela está concentrada na raiz, aí não morre. Será que você não está com galho demais? Alguns de nós somos umas galhadas enormes. Aliás, tem pessoas que quando ela chega no lugar, você já nota aquela galhada chegando, aquela coiseira, que parece uma árvore de Natal, aquele desfilando, parece um pavão, parece um peru, aquilo. Chega lá e chega para cá, não consegue nem andar aqui, né? Corta! Bambu é oco desde pequeno. Quer crescer para o alto, cria raízes profundas e não cria galho. 4 coisas já aprendi. Primeira, oco desde pequeno. Por que eu sou oco? Para Deus me encher com o seu Espírito Santo. Por que Maria é feliz? Porque é cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Eu tenho que ser oco, mais cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, minha meta está no alto. Terceira coisa, raízes profundas, sólidas, saradas. Quarta coisa, é preciso cortar o galho. Quinta coisa que o bambu me ensina: olha bem de perto para o bambu. Você já viu que ele é cheio de nozinho? Não é o nó que enfeia o bambu, é o nó que dá resistência ao bambu. Por isso que lá embaixo o nó vai juntando mais próximo assim. A parte mais velha do bambu, o nó vai ficando. Porque nó significa cada etapa que eu venço, cada problema que eu supero. Cada problema que eu supero na minha vida me torna uma pessoa mais forte, me torna uma pessoa mais resistente. Se o bambu não tivesse nó, ele seria lindo, parecia um cano de PVC, mas na primeira ventania o bicho rachava de cima e embaixo. É o nó que dá resistência ao bambu, é o nó que faz o bambu ser forte, é o nó que faz o bambu ser firme. Cada nozinho significa um problema resolvido. Cada vez que eu supero um problema, cada vez que eu supero uma dificuldade, cada vez que eu supero um desafio, cada vez que eu perdoo uma pessoa que me machucou, cada vez que eu peço perdão a alguém que eu machuquei, cada vez que eu faço um pequeno jejum, é um nozinho que vai se solidificando, e esse nozinho vai amarrando e vai dando consistência. E o bambu chega a ser tão forte que na China eles fazem ponte para passar caminhão de guerra feito de bambu. Eles fazem escadas, edifícios enormes. Eu preciso aprender com os nós. Os nós significam dificuldades superadas. Aqui Jesus dobrou-se diante de algumas dificuldades. Nós que ele superou, nós que ele assimilou. Meu irmão, uma coisa muito importante: problemas todos nós temos, os problemas precisam ser assimilados e não fugir do problema. O mundo de hoje ensina você a fugir do problema. Toma um gole de cachaça que passa, toma um Doril, a dor sumiu. Não vou falar mais nada, senão rima com esse negócio aí, não deve. Toma isso que vai não sei para onde. Não! Jesus está dizendo para você: supere os problemas, vença os problemas. Eu estou aqui para mostrar como. Para você superar esses problemas, você precisa ter a humildade do bambu, de se pinchar no chão, de se enraizar no chão, e cada dia viver como um dom de Deus. Por isso que Jesus, o Deus da vida, nos ensina: o pão nosso de cada dia. Tem um problema a ser superado, supere esse problema agora. Resolva. Como que eu vou resolver? Jesus deu a pedagogia para nós. Vai para o seu grupo. Lá no seu grupo, aquelas pessoas que são amigas, 2 ou 3 pessoas. Aliás, o Evangelho de hoje vai tratar dessa mesma temática. Coloque-se com essas pessoas num momento retirado, de oração. Abra o seu coração. Faça uma oração honesta. Meu Deus, minha alma está triste. Senhor, eu estou abatido. Senhor, eu estou com dor. Senhor, eu estou abatido demais. Senhor, eu estou machucado. Senhor, eu estou ferido. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Chora diante de Deus. Chore suas mágoas diante de Deus.
que é a definição linda de oração, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ana rezando. E quando o sacerdote acha que ela está bêbada, porque o jeito que ela rezava, ela diz, não, eu não estou bêbada. Eu derramo a minha alma na presença do Altíssimo. Que definição de oração. Derramo a minha alma, derramo. Derramar é pegar um copo e... derrama a minha alma na presença. E você derrama a sua alma na presença de quem? O bambu tem nós. E nós significa etapas. Uma longa caminhada se faz com pequenos passos. Andar é a coisa mais fácil que tem. Você só mexe o pé de trás, ó. Observe que depois em casa você pode fazer a experiência. Veja, ó. Só estou mexendo o pé de trás. O da frente eu nem me incomodo com ele. E anda. Significa que problemas a gente tem que solucionar um de cada vez. Ai, padre, eu tenho 30 pratos para lavar. Você nunca lavou 30 pratos. Você lava um, depois um, depois um, depois um, depois um, depois um, depois um. Faz um por vez. Conquiste. Cada etapa vencida, cada etapa é uma etapa, cada etapa é uma vitória. Celebra essa vitória. Os nós são aquilo que fortalecem o bambu. Primeira coisa que o bambu me ensina: eu sou oco. E por que eu sou oco? Para ser cheio de Deus. Segunda coisa que o bambu me ensina: é preciso crescer para o alto. Terceira coisa: eu preciso ter raízes sólidas, firmes, saradas. Raízes saradas, curadas. Quarta coisa: o bambu não cria galho. Quinta coisa: fazer dos nós uma amarra, uma resistência. Como numa construção, você vai fazer um prédio, a cada pedaço de construção tem que fazer uma amarra, tem que colocar uma estrutura. É isso que sustenta a gente. A construção é um tijolo em cima do outro, tijolinho por tijolinho. A vida é assim. O mundo de hoje oferece tudo pronto, tudo mágico, tudo automático. Não! Jesus está dizendo para nós que a cura interior é um processo onde o Espírito Santo se junta ao meu espírito, se une ao meu espírito. Romanos 8, 26. O mesmo Espírito se une ao meu. Ele não faz por mim. O homem que chegou lá na igreja: o padre, eu queria que o senhor rezasse para a minha cura. O padre falou: você tem que ter fé, meu filho. Ele falou: eu tenho muita fé, padre, muita fé. Eu tenho tanta fé que eu vim a cavalo. E eu deixei meu cavalo lá na porta da igreja, eu nem amarrei ele, porque eu sei que Deus está cuidando do meu cavalo. Vai amarrar o cavalo, rapaz? O senhor não acha que Deus tem coisa mais importante a fazer que ficar segurando o cavalo na porta da igreja? Ora! Amarre seu cavalo, faça sua parte. São nós que a gente aprende com os problemas, com as dificuldades. Sexta coisa que o bambu nos ensina: meu filho, olha bem para esse bambu. Ele está sozinho? Não. A primeira coisa que o bambu faz, quando ele começa a crescer, ele deixa o vento, e esse vento é do Espírito, eu falei aqui em Pentecostes. Ele deixa o vento jogar uma sementinha do lado, e outra do lado, e outra do lado. Bambu só cresce em toça. Por isso que você olha de longe, uma toça de bambu é maior do que uma figueira, é maior do que uma árvore. E essa toça é tão grudada, por quê? Primeiro, não tem galho. Nenhum deles tem galho. Segundo, porque eles têm raízes profundas, todos eles. Terceiro, porque todos eles estão crescendo para cima. Quarto, porque todos eles sabem que são ocos. Quinto, todos eles vão se grudando um no outro, porque aprenderam a fazer isso consigo mesmo. Quem aprendeu a superar os nós, vai aprendendo agora a se apoiar um no outro. O bambu se apoia em si mesmo pelos nós. Problema superado é vitória garantida. E agora se apoia em quem está do meu lado. E um se apoia no outro.
E um balança junto com o outro. E eles vão até se entrelaçando. Se você tentar tirar um bambu lá do meio da tosa, você não consegue. E está grudadinho. Bambu nasceu oco. Quer ir para o alto. Portanto, cria muitas raízes. Supera cada dia um problema. Os nozinhos que a vida vai lhe oferecendo. Cada problema superado é um nó que firma. E ele se torna forte. E ele se torna firme. Ele vai cortando os galhos. Quem não corta os galhos não consegue viver em comunidade. Por que as pessoas não conseguem viver em comunidade? Tem gente que não pode. Como é que vai pôr 2 pavão macho junto? Não cabe. A hora que eles abrem é que top. Tem marido que quando chega em casa a mulher tem que ir embora, porque não cabe os dois, não cabe. A hora que a mulher chega, o marido manhã e sobe. Corta os galhos. A sua comunidade está sendo destruída, por quê? Porque tem galho demais, corta. O que são os galhos? São os milindres. Ai, fala uma coisa, deixa eu tão triste. Padre, eu gostava tanto da cabeça, eu ajudei tanto nela, tanto. Agora só vi a hora que a gente mais precisou. Como dói em gratidão. A hora que a gente mais precisa, que a gente sabe. Milindre, corta o galho. Caiu um galho, aprenda com a lagartixa. Esse dia eu fiquei tão triste. Tinha uma lagartixa enfiada na minha janela. Eu abri a janela e fui tocar, cuidadinho, para sair. É prender o rabo. Não é que ela soltou o rabo, largou o rabo na ponta da minha vassoura e saiu, e foi balançando aquele toquinho, fazendo assim pra mim. Aí eu fiquei com raiva da lagartixa. Lagartixa, ó, perde o rabo e não morre. Que coisa impressionante, amigo. Eu aprendi muito com ela. O pavão, a mesma coisa. O pavão, quando chega no verão, calor, o que ele faz? Derruba aquelas penas tudo. Fica curtindo. Aí depois, quando vem o frio, ele solta de novo. Vai crescer. As árvores não fazem cair as folhas? Aprenda a perder os galhos. Galho é posição social. Quantas vezes você está triste? Ah, porque eu tinha um emprego tão bom, eu tinha uma segurança e perdi. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Foi porque você perdeu aquilo que você conseguiu chegar onde chegou. Louvado seja Deus. Corta os galhos. Só não vive em toça quem tem galho demais. Porque aí o galho de um cutuca a outro, entorta a outra, machuca a outra, quebra a outra, pudrece a outra. Bambu não. Os galhinhos que tem não é nem galho, é umas folhas um pouquinho maior. Aquilo vai se entrelaçando, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Primeira coisa que o bambu me ensina: eu nasci oco. E por que eu nasci oco? Cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, é preciso. Terceira coisa, raízes profundas, curadas, saradas, sadias, firmes, resistentes. Quarta coisa, chegue num acordo. Se eu quero crescer para o alto, eu preciso cortar os meus. Quais são os galhos que eu preciso cortar? Os vícios. Quinta coisa, os nós têm que ser transformados em problemas superados, que vão criando a minha resistência. Sexta coisa, o bambu cresce sempre em toça. Sétima coisa, tudo em Deus é perfeito. O menininho desceu do cangote do avô, o avô pegou a ponta do bambu, entortou até o chão,
soltou, o bambu voltou. Meu filho, aprenda com o bambu a ter a humildade de se curvar na hora da tempestade. A tocha tem que se curvar, a família tem que se curvar, a comunidade tem que se curvar. Estamos numa batalha. E para nos ensinar isso, o primeiro a se curvar foi Jesus. O Getsemane, a cura do meu coração passa pelo Getsemane. Meu Deus, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas assim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. Então não pudesses vigiar 1 hora comigo? Mas aquilo que parecia um mal, Jesus se transformou para ele num bem. A segunda oração de Jesus, ela é diferente. O versículo 39, Jesus diz: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Depois que ele prostrou-se 1 hora, depois que ele viu os discípulos dormindo, depois que ele superou mais um nozinho, ele volta a rezar. E a oração dele agora é: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe. A primeira oração de Jesus é ainda uma oração esperançosa. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aquilo que parecia uma decepção, ao invés de se decepcionar com os discípulos, Jesus entendeu no sono dos discípulos um despertar de Deus para ele mesmo. E por isso, a partir do nó dos galhos que ele tinha acabado de cortar, ele não se decepciona, ele muda a oração. Ele não muda as pessoas, é a minha oração que tem que mudar. Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A primeira oração de Jesus, ele diz: todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. A segunda oração de Jesus, ele saiu do querer, do desejo, e foi para a vontade. A vontade é treinada, a vontade é na garra, a vontade é na luta. Oração de cura interior é treinar a minha vontade para Deus. E com certeza, nós vamos passar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes por muitas e muitas tempestades, provocadas por nossos pecados, por nossas fraquezas, por nossas limitações, provocadas pelas situações do mundo, provocadas por injustiças que vão cometer conosco, ou que nós também vamos cometer. Mas nessa hora, é preciso ter a coragem de se curvar, de se prostrar e dizer: meu Deus, eu preciso da tua graça. Meu Deus, eu necessito da tua graça. Meu Deus, eu necessito urgentemente que o teu Espírito Santo mergulhe cada vez mais a minha vida, a minha história, na tua graça de amor, Senhor. Eu quero ser essa pessoa sarada. Dá-me a graça de aprender com o bambu. Dá-me a graça, Senhor, de crescer em toça. A toça da minha família precisa se curvar, Senhor. A toça da minha comunidade, a toça do meu grupo de oração, a toça da minha turma de trabalho. Senhor, dá-me a graça de perder os galhos, as galhadas, as coisas supérfluas, as coisas desnecessárias. Dá-me, Senhor, essa graça. Dá-me a graça, Senhor, de ser cada vez mais oco para ser cada vez mais cheio. Sim, Senhor, esvazia meu coração de tudo aquilo que não lhe pertence e que eu fui acumulando aqui dentro. Faz-me cada vez mais um homem e uma mulher vazios para o mundo e cheios da tua graça. Senhor, tu que viesses para dar-me a vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância. Eu não estou vivendo essa vida plena. Eu estou vivendo uma vida fraca. Eu estou vivendo uma vida estragada. Mas hoje eu peço que a tua graça, Senhor, revolucione, restaure a minha vida e a minha história, Senhor. Santifique, Senhor, purifique, cure, Senhor, as minhas raízes. Todas as minhas raízes, meus antepassados, as mágoas,
ressentimentos que trago de meus pais, raízes feridas por mágoas, raízes feridas por ressentimentos, raízes feridas por falta de perdão, raízes feridas por problemas que não foram superados. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nessa manhã eu me uno a Jesus no seu Getsemane, para suplicar que no meu Getsemane eu também possa contar com amigos, amigos que, como os de Jesus, não eram perfeitos, tinham problemas de relacionamento, tinham temperamento estragado, mas o amigo é amigo não porque tem temperamento bom, o amigo é amigo não porque tenha qualidades, o amigo é amigo porque eu posso contar com ele, principalmente na hora da minha angústia e na hora da minha oração. Da minha graça de perceber, Senhor, que os amigos com os quais eu não posso rezar, eu não posso ser amigo deles, porque são amizades que me levam para o buraco, que me fazem sentir-me figueira mascarada, cheia de galho, oca, que mais dia ou menos dia, quando a tempestade for maior, com certeza vai cair. Senhor, dá-me a graça de não desistir, de não desistir de crescer, de não desistir de caminhar na tua trilha, de achar a trilha dessa cura, de enfrentar essa caminhada, de superar cada dia, cada obstáculo. Eu quero, Senhor. Eu quero, eu preciso, eu necessito. Eu não quero voltar mais para os meus pecados, para os meus vícios, para as mentiras que já vivi. Eu quero fazer, Senhor, essa caminhada de vida plena contigo, Senhor. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá